Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Maré Sonora. Hoje eu vou conversar com um casal super inspirador que eu fiquei na dúvida, estava falando para eles agora há pouco, eu fiquei na dúvida se o nome deles mesmo era Rafael e Julie ou então Marina e Robertino. Sejam super bem-vindos e digam aí, qual é o nome de verdade de vocês? Como é que é essa história? Então, eu sou a Julie, a Marina é o personagem, mas muitas pessoas, as crianças, geram essa identificação com o personagem. Volte e meia, eu sou a Marina também, mesmo não estando de Marina. Mas, no momento, a Marina está lá no oceano, quem está aqui conversando é a Julie. Eu sou o Rafael, o Robertino está agora em algum lugar desse planeta, fazendo um mergulho. E, enfim, mas eu também atendo por Robertino, atendo por Tino, por Robertinho, por Rafa, Rafinha, Rafão, enfim, só chamar que a gente está sempre à disposição de trocar. E vocês estão falando de onde exatamente? Onde é que vocês estão agora? Nesse momento, estamos no litoral norte da Bahia, em Baçaí, fica um pouco após a Praia do Forte. E estamos na cidade de Mata de São João, mas é conhecida aqui mais, né, a região de praia. E é um lugar lindo, Bahia é incrível, né? Então a gente está nesse tempo aqui, esse lugarzinho especial, cheio de águas do mar e dos rios. Inclusive em Baçaí significa caminho das águas. Então a gente está aqui num pit stop da itinerância, né? Que a gente fez uma pausa, porque a gente pode contar um pouquinho mais o porquê. E, enfim, a gente super se identificou com um lugar que chama Caminho das Águas, nós somos do mar, e, enfim. Então, a gente acredita que demos uma pausa no lugar certo. Atracamos no lugar certo. Bom, vou aproveitar essa deixa aí, Rafael e Julie, para pedir para vocês falarem o que é o projeto Somos do Mar, para quem nunca ouviu falar. Aqui no Maré Sonora tem um público bem diverso, assim, não só velejadores, mas a galera que curte histórias inspiradoras, que tem alguma conexão com o mar. Como é que surgiu, então? Então, o projeto Somos do Mar, ele é um projeto de educação ambiental itinerante, então a gente viaja no motorhome, e ele tem o objetivo de popularizar conhecimento sobre o oceano, e a gente trabalha bastante a temática do lixo no mar, e a gente tenta fazer tudo de forma lúdica e criativa, sempre unindo arte e ciência. A gente tem desde um espetáculo de teatro e circo, a gente tem atividade com educadores, atividade com crianças, oficinas, né? Onde a gente consegue permear diversos espaços, né? Com espetáculo, a praça, a rua, espaços culturais, enfim. Com as oficinas a gente consegue estar sempre trabalhando com educadores, com adultos também, enfim. E a oficina com crianças, que normalmente a gente faz ou com grupos coletivos, mas na maioria das vezes com escolas, né? Então a gente consegue ter um cardápio de atividades que a gente consegue ocupar diferentes espaços, realidades e executar, não deixar de executar o projeto por uma falta de opções, né? Então a gente tenta sempre se adaptar com a condição, assim como o mar, né? Cada dia tem uma condição. A gente também está sempre preparado com com as nossas diferentes atividades para enfrentar diferentes condições aí de público e de realidade. Até porque a gente está fazendo uma expedição, né, pelo litoral do Brasil. Então, o Brasil ele é esse país continental com tantas realidades, o ecossistema mesmo vai mudando, né? As praias vão mudando, você parece que está fazendo várias viagens em países até diferentes, vamos dizer assim. Até o português muda, a cultura, está sendo muito rico para a gente, ao mesmo tempo, ter essas atividades diferentes permite que a gente consiga, então, surfar ondas diferentes aí e conseguir realmente fazer alguma diferença, porque a ideia do projeto é cada lugar que a gente passa, a gente quer deixar um pouquinho, aprender um pouco e deixar um pouco também. Vocês já estão na estrada há quase 10 anos, é isso mesmo? Ou é um pouquinho menos? Como é que é essa história? Porque eu estava conhecendo, depois eu até vou colocar o link para o YouTube, para o canal de vocês, e aí eu vi que data de
de 2016, 2014. Agora eu fiquei na dúvida, mas enfim, conta um pouquinho, voltam no tempo aí um pouquinho. Para falar a verdade, há 10 anos nós estamos juntos, né? Então, essa história de amor começou há 10 anos atrás. O projeto existe há 7, então ele permeia muito nossa vida, nossa história, nosso propósito, enfim, os nossos laços. Então, a gente está aí navegando com Somos do Mar já fazem 7 anos. Começou com um projeto experimental, onde a gente ocupava diferentes espaços para testar as nossas ideias, para testar tudo que a gente tinha planejado. E aí, enfim, trabalhamos 2 anos. Mais localmente. Localmente, né? Em Balneário Camboriú, Itajaí, região do litoral norte de Santa Catarina. E 2019 a gente pegou a estrada de fato, né? 2018 a gente fez o primeiro financiamento coletivo, que foi onde a gente criou a independência do projeto, né, financeiramente, e caímos na estrada em 2019, que a gente montou o nosso motorhome, e viajamos 8 meses, pandemia, ficamos 2 anos parados, por conta que a gente está sempre fazendo bagunça, ocupando na aglomeração, na linha de frente da bagunça, da aglomeração, então... ficamos 2 anos parados e agora faz 2 anos que a gente voltou para a estrada, sempre percorrendo pelo litoral, fazendo parcerias com diferentes projetos, instituições que nos acolhem e viabilizam o nosso trabalho nos diferentes territórios, né? Então, a gente vai criando uma rede de apoio e, Legal. enfim, então, 10 anos juntos de amor, 7 de projeto, e vamos colocar aí 4, 5 nessas indas e vindas de estrada, né? Sabe que eu fiquei com uma vontade, a primeira vontade, assim, latente de uma pergunta para vocês. Vocês não moram a bordo, mas moram numa caravela, é isso mesmo? Como é que é essa história? Aí depois a outra pergunta já vou emendar. Vocês têm vontade de morar num veleiro? Já passaram tanto tempo agora, né, morando em 6 metros quadrados, como vocês falam. Essa história do veleiro, eu até me arrepiei aqui, porque já aconteceu muitas trocas nessa caminhada, da gente encontrar os povos do mar, as pessoas que moram em veleiro, que vivem essa vida, o pessoal da canoa polinésia. Então, por ser Somos do Mar, essas pessoas também chegam para a gente estacionado ali, o pessoal vê lá Somos do Mar, já começa uma conversa, quando vê a gente já está tendo uma troca ali, às vezes fazendo um passeio de barco, e muita gente fala, olha, vocês praticamente moram num barco, a gente já viu algumas vezes dessas pessoas, vocês moram num barco da terra, porque depois a gente vai contar sobre o nome, que chamava Caravela, mas mudou, depois a gente já vai explicar sobre isso. Mas né, esse carro ele é de fibra de vidro, e ele por dentro é todo de madeira, então muita gente que entra ali e fala, nossa, parece que eu tô num barco. A gente sempre brinca que a gente vai colocar um mastro nele ali, vamos tacar na água, só que a gente precisa aprender a velejar, por isso que a gente não sabe. A gente acha que isso vai ser um caminho, talvez, natural mais para frente, que a gente está vivendo essa experiência primeiro em terra, mas a gente guarda esse sonho aí de possivelmente ir para um veleiro, mas a gente, assim, não sabe velejar, não temos experiência alguma, teria que aprender tudo, né? A gente acredita que uma das nossas maiores dificuldades, assim, a gente sempre pensa, o veleiro chega em lugares que o motorhome não chega, o motorhome chega em lugares que o veleiro não chega. E, a princípio, como a gente ia percorrer muitas comunidades, enfim, em muitos territórios que muitas vezes a gente não ia conseguir atracar um veleiro, a logística fica difícil, né? A gente carrega muitos materiais do projeto, a gente tem um espetáculo de teatro circo, enfim, como eu já comentei, as outras atividades, e todas elas têm muitos materiais, né? Esse é até um questionamento que a gente sempre se faz, que a gente carrega muita coisa. Quando a gente tira tudo para fora, a gente nem sabe como tudo aquilo cabe lá dentro. Mas acho que o principal é que não tivemos muita coragem de adentrar nesse mundo, porque a gente vamos por partes, né? No começo, eu era uma pessoa que eu queria muito veleiro, antes de ter até o carro. E aí a gente pensou, mas está muito distante hoje da nossa realidade. Então vamos por partes. A gente começa no carro, vai aprendendo a viver nesse espaço menor, com limitação de água, com limitação de energia, que eu acho que tem várias coisas que são paralelas, assim, né, de viver no veleiro. Claro que eu acho que o veleiro ele tem um plus a mais, né, das condições climáticas e todas as coisas que você tem que
lidar e outras manutenções ali que eu acho que são mais complexas. Mas, né, a gente optou mesmo, né? Vamos começar do começo. Mas a gente tem muito esse sonho até por estar na estrada, estar tendo essa troca, ver as pessoas né, vivendo ali no mar, principalmente veleiro, tá, gente? É o que a gente... Normalmente as pessoas que a gente encontra que vivem no mar, assim, e conhecem a nossa realidade no furgão, normalmente elas dizem que a gente vai se adaptar muito fácil à vida do mar. Enfim, mas o mar é sempre desafiante, as condições mudam o tempo todo, então acho que nunca um mar nunca é igual. Por exemplo, aqui pode ser que eu volte daqui 5 anos para esse mesmo lugar e a rua vai estar igualzinha, na mesma condição, às vezes trocou um pouquinho ali, a rua de terra virou asfalto, alguma coisa assim, mas eu sei que aquele caminho ele é estável. E no mar é um pouquinho mais imprevisível. Imprevisível não, mas ele é um pouco mais dinâmico, né? Pouco não. Mas, enfim, é uma coisa que nos instiga, né? A gente tem muito contato com o mar, todos os dias quase a gente está nessa conexão de olhar para o mar, enfim, eu pego onda, a Julie também surfa, então... Eu surfo mini ondas, mas eu surfo. A gente está sempre mergulhando de snorkel, a gente tem muito essa inclusive, sangue salgado. Acho que uma coisa legal de comentar nessa história de relação com, né, a canoa polinésia entrou na nossa vida, nessa história. E aí a gente gasta um pouquinho a nossa instiga de estar no mar fazendo esse passeio de canoa, porque o remo, enfim, remar por aí, você chegar numa ilha que só se chega de barco, enfim, que é uma das coisas que para mim mais me fascina, ir até um lugar onde não tem outra maneira de chegar a não ser de barco, enfim. E a canoa entrou na nossa vida e ela dá um pouco, ela sacia um pouco essa nossa vontade de mar e foi uma coisa muito natural que aconteceu ao longo do caminho. Já remamos aí pelo Brasil em muitos lugares e queremos continuar remando, né? A gente se apaixonou bastante. Se coubesse, acho que já tinha uma canoa em cima do carro. Mas é muito legal o processo de transformação do furgão de vocês, né? Vocês mostraram isso. Aliás, Rafael, essa história de você de youtuber, você fez um curso para youtuber, é isso mesmo? Para te ajudar nesses vídeos super legais que vocês compartilham? Fugir da pergunta, mas eu vi que a Júlia Mara fala, Rafael fez um curso de youtuber, nananã. É verdade isso? Não, para falar a verdade, foi tudo de forma muito orgânica. No início, a gente gostaria muito de alimentar mais o YouTube, inclusive com vídeos, enfim. Mas, como o Somos do Mar é só eu e Júlio, o Costelinha, que não está aqui agora, nosso cachorrinho, então a gente começou a se sentir muito sobrecarregado, né? Porque o nosso trabalho ele é muito offline. E as mídias acabam sendo mais para a comunicação dos processos que a gente está vivendo, das atividades que a gente está executando. Então, a gente confesso que a gente teve dificuldade de encontrar tempo e se organizar para, de fato, estar alimentando a plataforma e criando conteúdos para o YouTube. Durante a pandemia, eu consegui juntar, fazer uma costura de toda a construção do nosso motorhome, e postei lá no YouTube, a galera curte, enfim, comenta, mas de fato hoje assim a gente tem bastante dificuldade. A edição de vídeos ela veio de uma forma muito natural, assim. Eu sempre gostei de captar imagens o Rafa tem um olhar fotográfico, de assim. explorar esse olhar fotográfico e editar. Eu também gosto, aprendi por causa do projeto. Eu queria ter a autonomia de criar as coisas para a gente. No começo a gente pedia para amigos, mas é toda hora pedindo uma coisa, pede outra. Aí eu falei, não, a gente precisa ter essa autonomia, né, de criar os nossos, de trabalhar as nossas demandas internas do projeto, em termos de comunicação. Então, me apaixonei por edição e vídeo, não sou nem um expert, mas para a realidade do projeto acho que está tudo bem. Enfim, a gente futuramente quer estar mais no YouTube, virar de fato um youtuber. Não fizemos curso, mas se alguém quiser dar algumas dicas, a gente aceita. E, enfim, a gente acredita que é uma plataforma muito boa. Né? Tá guardadinho pra gente. Que eu vejo assim, o Instagram, essas outras plataformas, elas são muito instantâneas, o Insta, né? Enfim,
Então, elas são muito instantâneas e efêmeras, é muito rápido, aquilo é muito fast food, assim, de mídia social. O YouTube é uma coisa mais slow, onde você consegue explorar mais espaço, tempo, e até mesmo suas ideias, enfim, ter mais tempo de construir uma ideia e compartilhar. Então, é uma plataforma muito potente. Quem sabe mais para frente aí, Somos do Mar vai navegar nas ondas do YouTube. Maravilha, que legal. Eu perguntei isso porque o Maré Sonora também, né? Eu tava explicando. Nossa, saiu um explicando agora horroroso. Bom, voltando atrás, essa garganta zoada de tosse, ai meu Deus, mas tudo bem. O Maré Sonora também, eu tenho feito, né, os episódios lançado pelo YouTube pensando nesse público que não curte, né, os aplicativos e tal, mas é uma coisa bem crua, né, assim, vocês vão ver, por exemplo, vai estar sempre entrevista assim, às vezes até a minha imagem mais escura, propositalmente para deixar a luz para os convidados, assim, então, por que essa curiosidade? Está meio estourado aqui, mas... Estamos na luz aqui, ó, muita luz. Maravilha. E... Mas eu acho que é importante colocar no mundo, né? Porque eu admiro isso. Eu e o Rafa, a gente às vezes se trava por querer super fazer um mega vídeo legal. E cara, é isso. Não importa como. Quem escutar o podcast, cara, independente de como foi gravado, vai estar recebendo uma mensagem. Isso que é importante. E vocês narraram, então, vocês contaram nesses vídeos sobre a transformação do carro de vocês, do furgão, em uma casa. Ficou uma graça, aliás, ficou muito bonitinho. É super legal, uma transformação mesmo que vocês fizeram. E aí, galera que estiver nos ouvindo, vale a pena conferir esses vídeos, porque são divertidos e é muito gostoso. Passa tão rápido, você fala, puta, que transformação sensacional, né? E vocês falando dos apoios que vocês tiveram, da galera que ajudou, né, de várias formas, é muito legal, é realmente super inspirador. E Julie... Só para completar rapidinho, foi um grande desafio, né, para a gente transformar o motorhome, porque a gente não tinha ferramentas nem conhecimento para transformar, construir uma casa, nem tempo para aprender e fazer, enfim, sozinhos. A gente estava com toda a produção do projeto indo para a estrada, essa transição, né, de ir para a estrada, de adaptar todos os nossos materiais para estar na estrada. Então a gente acabou montando uma equipe de amigos e conhecidos locais ali da região, o Matana na marcenaria, o Cris na elétrica hidráulica. Que trabalha com barcos. Que trabalha com embarcações, nunca tinha trabalhado com motorhome, então ele tem muito dessa energia de embarcação mesmo. Então foram os dois foram os principais profissionais assim que nos ajudaram, e eu fiquei ali, né, aprendendo tudo, botando a mão na massa junto, enfim, acompanhando cada detalhe da transformação, enquanto a Julie, obviamente, que me dava uma super força, e a Julie estava trabalhando na produção do projeto ir para a estrada, né? Então, a gente, ao mesmo tempo, estava produzindo espetáculos de teatro, circo, estava produzindo, adaptando todo o projeto para ele, de fato, ir para a estrada. Então, foi um grande processo aí. E a nossa ideia realmente era fazer uma casinha, né? Muita gente. Hoje está mais comum, até eu vejo. Porque na época, isso foi 2019, ainda não tinha dado tanto boom de motorhome no Brasil. Acho que foi uma transição ali, hoje está bem mais comum. Você tem muito mais vídeos na internet de brasileiros que constroem os seus próprios motorhomes, porque antigamente era muito só aquelas empresas especializadas e você via um pouco mais de Kombi, né? Kombi é mais comum. Mas van mesmo era difícil e tal. Hoje já está bem mais enfim, popularizado, vamos dizer assim. E naquela época a gente não tinha tanta referência de uns que fossem mais assim, pelos aqui do Brasil, que você olhasse e parecesse uma casinha, né? Tudo muito aquela estética mais... Enfim, acho que é a diferença entre um veleiro e um iate, sabe? Tipo, não sei se é essa comparação, mas sabe, uma lancha e um veleiro. Assim. Tipo isso, né? A lancha é aquela coisa, aqueles móveis mais assim, enfim, e aí... Pessoal, né? Isso. E a gente queria muito a madeira para dar esse aconchego, a gente tinha essa vontade de fazer um pouco mais com madeira. E muito aconchegante, porque... A ideia era que a gente se sentisse em casa em todos os lugares. Como a gente sabe,
a gente sabia que iam ter diversos desafios, enfim, a gente está na estrada, não só, a gente não tem uma renda e está na estrada só viajando, conhecendo pessoas, não, a gente tem o nosso trabalho, a gente tem uma agenda, a gente tem um cronograma, mini eventos para organizar, toda a produção do projeto, então a gente trabalha muito por trás do que a gente mostra ali também, aquela parte ditada que está nas mídias, né? Então, a gente gostaria muito de ter o nosso espacinho ali, que fosse nosso cantinho seguro, cara, sabe? né? Nossa... Ele tem nossa cara, na verdade. Eu vou falar nossa cara, é impressionante. A gente, obviamente, superou muito as nossas expectativas, porque de início, a gente nem recurso tinha para fazer do jeito que foi, as coisas foram acontecendo, e no meio do caminho a gente pôde fazer uma coisa mais legal. E é isso, para a gente se sentir muito em casa, tem muito a nossa cara e vários materiais de reaproveitamento, então as madeirinhas ali de demolição. Ele ficou assim, eu quando entro lá e eu tenho meu cachorrinho ali, nosso cachorrinho, né? Deitadinho ali, você fala, é um lar, né? Então, é muito bom. Oi, gente, vocês conseguem, financeiramente falando, vocês têm autonomia financeira com o projeto? Vocês conseguem viver do projeto Somos do Mar hoje em dia? Como é que é isso para vocês? Quer falar? Então, para falar a verdade, em questão dessa parte financeira assim, do projeto, a gente começou naqueles 2 anos iniciais, a gente começou testando e fazendo muita coisa de forma gratuita, né? Aí teve um dado momento que a gente conseguiu começar a cobrar algumas atividades e a gente tinha nossos outros trabalhos, enfim, investia sempre no Somos do Mar, que a gente acreditava muito nele como um projeto de vida. Então, teve um dado momento que a gente começou a cobrar uma atividade, outra, aí no que nos era interessante a gente oferecia para ocupar os espaços, criar portfólio, até o momento que a gente decidiu, não, a gente agora vamos viver do projeto de fato. Então, a gente se organizou, a gente fez nosso primeiro financiamento coletivo, então, a partir dele, a gente deu pontapé, foi aquele empurrão, assim, onde a gente saiu da água no umbigo, de fato mergulhou no projeto e a gente conquistou a autonomia financeira do projeto. Foi através de 600 e poucas pessoas que doaram, algumas 7 empresas, 600 e poucas pessoas que doaram alguma coisa, que nos ajudaram nessa campanha, que foi a primeira que a gente fez, e fez essa transição. E nisso, a gente fez uma grande conjunto de retalhos, na verdade, para poder viver com autonomia do projeto, né? Porque eu acho que é difícil, até quando a gente tem que se dividir entre outros trabalhos, chega um momento que você quer realmente se dedicar 100%, né? Então, a gente vende nossos serviços até hoje, então algumas contratações, nós temos um livro que a gente produziu na pandemia, a gente vende esse livro. Inclusive, estamos produzindo outro agora. Depois a gente conta mais, a gente tem a camiseta, a gente tem... e faz as campanhas, que daí são pontuais, porque a gente gosta do quê? De poder vislumbrar o projeto para frente. Então, a gente faz a campanha e consegue administrar esse recurso por um período de tempo maior, e daí, quando está executando as atividades, não ficar preocupado, tipo, meu Deus, o dinheiro está acabando, socorro, vou ir vender brigadeiro na praia. Porque é a vida de muitos viajantes de motorhome que a gente vê, né? Eles vendem coisa na praia, ou é o YouTube, e a gente tem esse nosso trabalho não é, na verdade, isso, né? Então, a gente tendo esse respaldo dos nossos apoiadores, são seguidores, pessoas que gostam, acreditam no que a gente faz na estrada, e que vão lá e em vez de fazer um lanche, vai lá e dá o dinheiro pra gente. A gente brinca, mas é porque realmente é muito legal essa coisa do cada um doa um pouquinho que pode e dá o recurso pra gente junto com as empresas também. A gente tem algumas empresas que nos apoiam, hoje em dia 2, e que juntando tudo a gente consegue estar aí com autonomia e viver do projeto. É uma oportunidade que a gente encontrou de chamar a galera para sonhar junto com a gente, né? Então, o projeto Somos do Mar, ele acontece de forma coletiva. As pessoas contribuindo com o projeto, elas vão estar entregando as atividades junto com a gente. Por quê? A maior parte das nossas atividades, ela é entregue de forma gratuita nas comunidades, nos centros comunitários, enfim, nas escolas públicas. Então, essa é a ideia. Por isso que a gente optou por financiamento coletivo. A gente traz a galera para entregar as atividades junto com a gente tem autonomia financeira para entregar de forma gratuita, mas, obviamente, que hoje, assim, a gente vive, vai fazer 5 anos que a gente vive só do projeto, né? Mas, obviamente, que hoje a gente não tem, assim, um prolabore. Não falta nada, saca? Precisa comprar um celular para fazer, precisa comprar tudo bem, precisa fazer a manutenção do fogão? Tem.
gente não tem, de fato, assim, E tem sendo bem sincero, que né? o recurso vai acabando com agora, que em breve, daqui dentro de uma semana, a gente vai fazer outra campanha de financiamento coletivo, porque o recurso foi indo e chegou a hora. E a gente sempre tenta também entregar uma coisa para as pessoas. Então, a gente está produzindo um segundo livro, que é para as pessoas poderem também ter essa recompensa e a gente deixar mais alguma mensagem das que a gente quer passar. Né? Então, o primeiro livro falava sobre o lixo no mar, que é o nosso espetáculo de teatro, ele aborda bastante a importância do oceano e o lixo no mar. E agora a gente vai falar de mudanças climáticas. Então, a gente acha que são assuntos bem pertinentes, então a gente consegue, além de arrecadar esse recurso, também entregar um pouco, as pessoas levam para casa algo que a gente considere que seja significativo também. E eu fiquei curiosa, vocês nas apresentações que fazem, tem essa parte com tecido, né? Em acrobacia com tecido. Vocês já sabiam? Já tinham esse conhecimento? Como é que é isso para vocês? Eu achei super legal, porque explicando para a galera que nos ouve, né? Essas apresentações que vocês fazem nos lugares, Brasil afora, vocês montam, né, o palco e fazem a apresentação. Conta um pouquinho disso, então. Acho que é mais legal vocês falarem do que eu. A gente adentrou o mundo do circo. Isso foi algo, assim, sem palavras. A nossa vida é muito melhor porque tem o circo nela. Como que começou isso? Bem basicamente resumindo, eu praticava tecido acrobático, que é naquela tela, o tecido, enfim, por hobby, mas recente tinha começado a fazer nem 2 anos que eu fazia aula. Surgiu a demanda do projeto a gente queria fazer algo com arte, nós já tínhamos esse viés muito forte. E nós pensávamos em fazer personagens, a gente tinha essas ideias. E surgiu um dado momento, né? Sonhei com um personagem, com uma peixa. E nesse sonho eu estava vestida de peixe, aí subia no tecido e fazia umas coisas na beira da praia, assim. E aí disso, conversando com outros artistas, foi indo, a vida foi rolando e eu pensei, né? Recebi o conselho de um artista que você tem que fazer esse personagem. E aí que começou a história do personagem, né? A gente mandou fazer figurino e apresentou a primeira vez numa escola para crianças de 4 anos, 5 anos, era educação infantil. E aí o Rafa veio junto, mas ele ainda não usava o tecido acrobático, era só a Marina, que era o personagem, né? O Nunca peixe. tinha imaginado apresentar na minha vida. O Rafa não tinha nenhuma relação com o circo ainda, mas hoje em dia ele é muito mais circense do que eu. Né? Ele se apaixonou pelo circo e a gente foi cada vez mais vendo, quando o projeto foi evoluindo, a gente foi vendo a necessidade da gente aprender também, porque nossa área, né, eu sou engenheira ambiental de formação, o Rafa, oceanógrafo, então a questão da arte, assim, a gente não tinha, assim, estudo, né, ou enfim, a gente tem muita coisa ainda para aprender, inclusive. E aí a gente começou a fazer curso de teatro, começou a fazer oficinas de circo, se especializar mais, assim, aprender mais para poder entregar algo de melhor qualidade, porque no início a gente fez com o que a gente tinha. A gente começou essas apresentações chamando de intervenção artística, por saberem o que ia dar. Tudo na improvisação. Algumas vezes dava muito certo, outras vezes dava muito errado, pagamos alguns mitos aí. E aí, quando a gente conseguiu recurso nesse financiamento coletivo, lá em 2018, um financiamento grande, assim, que a gente mudou nossa vida mesmo através dele, a gente conseguiu recurso para investir, a gente encontrou um diretor de teatro, e essa pessoa é o Lucas Davi, ele transformou também nossa vida, porque ele pegou a gente pela mão e falou, assim que é um teatro, assim que é um espetáculo, assim que vocês podem se apresentar. E aí hoje o nosso espetáculo tem uma qualidade bem bacana. E aí o circo, ele traz essa leveza, porque se fosse só teatro, é tanto conteúdo que a gente tem que passar, é um teatro com bastante fala. E é só nós dois. Então, o tecido, o circo, né? O Rafa faz de malabares, bola de contato, ele traz uma leveza, né? Uma leveza que não tem a sua criança interior, qualquer pessoa olha e ela já entra em outro estado, né? O circo tem essa questão da alegria, né? Então, eu acho que nos ajuda muito a transmitir essa mensagem de forma mais leve. E o Rafa, nesse processo todo, então, né, acabei não falando, ele aprendeu a fazer tecido acrobático, aprendeu várias modalidades, anda de monociclo, ele é o cara do circo. Eu não sigo no aéreo, né, eu gosto de lida, sou mais do aéreo. Eu me vi num momento que eu precisava interagir com a Júlia no tecido acrobático, para que ficasse mais interessante a história, a gente pudesse ter mais possibilidades de trocas envolvendo essa magia que o circo tem. Então, aí eu fui fazer aula, fiz 6 meses, 3 vezes por semana de aula de tecido para aprender o básico, pelo menos para interagir com a Julie.
E, ao mesmo tempo, a gente começou a se conectar com a galera do circo são pessoas incríveis. Acho que a gente não conheceu uma pessoa do circo que não é legal, é uma galera massa, uma mente muito aberta, muitas vezes muito mais abertas às causas ambientais e do que a própria galera do meio ambiente. Então, em muitos lugares a gente começou a se conectar com a galera do circo, da arte, enfim. Então, eu me conectei muito com o circo, assim, porque eu ando de skate desde moleque, cresci na rua, eu sou de São Paulo, e, enfim, o skate é aquela coisa de tentar até conseguir, persistência, um ajudando o outro, mostrando como é que faz, a questão da humildade, enfim, é rua. E o circo eu me identifico muito com isso também, que você tenta até conseguir, e a outra pessoa, que às vezes o seu amigo, a amiga que sabe muito, ela compartilha com você tudo que ela sabe, e vibra com você a cada conquista. Então, eu vi muita semelhança entre o circo, né, e o skate, que o circo também tem muitos artistas de rua, então eu me apaixonei por isso e, enfim, adoro começar coisas do zero, assim, de começar, não, agora eu vou pegar isso, vou tentar, né, eu me vejo nesse resgate da criança interior, assim, de aprender, né, de me colocar nesse lugar de aprender algo novo. Eu acho isso muito potente e enfim, me apaixonei pelo circo. E aí eu fiquei com vontade de saber, você falou um pouquinho atrás de que rolaram alguns momentos não tão legais, uns momentos bem legais, esses aprendizados aí, alguns não sucessos e uns sucessos. Conta um pouquinho aí dessas roubadas, ou então desses momentos marcantes por terem sido bons. Fiquem à vontade para decidir. Se quiser falar um pouquinho de cada um, seria sensacional também. Fiquem à vontade. É que assim, a gente, depois que a gente começou a colocar a arte nas nossas ações assim, de forma mais nessa parte do próprio circo, de apresentações assim, que a gente se colocou nesses personagens também e tudo mais, a gente viu a potência disso, a gente não quis mais largar. Só que a gente não tinha, como é que eu vou dizer assim, bagagem, a gente não tinha substrato, às vezes, para fazer algo bacana. Muitas vezes a gente sentiu assim, como a gente no começo também topava tudo, chamou a gente para qualquer evento, a gente estava indo. A gente queria, né, a gente estava nessa sede de botar em prática, testar tudo, antes de ir para a estrada. E aí a gente acabou tendo um bico, porque ia e improvisava, a gente não tinha base nenhuma de teatro, e aí a improvisação saía por um lado que a gente não sabia voltar, e aconteceu uma vez marcante que a gente apresentou para adolescentes. E eles estavam com a cara, tipo assim, tédio total. Tô detestando o que eu tô assistindo. E a gente sem ter... Eu saí dessa apresentação para adolescente, eu nunca mais faço isso. Não, vontade de chorar. Tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu tô fazendo o quê, né? Que vergonha. Era um desrespeito até mesmo a própria arte, né? Assim. Mas a gente estava fazendo de alguma forma e a gente enxergava ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo tinha uma potência tinha uma resposta positiva por um lado, a gente não desistir, né? Mas, por exemplo, outras coisas que a gente também aprender desde o aquecimento correto antes de uma apresentação do corpo, né? Aquecer bem direitinho no começo, né? Aquecer direito, geralmente acho que assim, aquecimento de voz também, coisas que é do mundo da arte, do artista, enquanto, né, vai lá performar, coisas que para nós era de outro mundo e que a gente foi adentrando e foi ganhando um pouquinho mais de, né? Hoje em dia a gente tem muito a aprender, mas já estamos bem assim mais profissionais nessa parte, né? Vamos dizer assim. A gente começou com cobrindo essas demandas, né? E essa vontade de fazer alguma coisa com os personagens, enfim, que ainda era mais forte para a Julie do que para mim. Eu tinha ainda, tipo assim, nossa... O Rafa não tinha o nome do personagem. Isso é uma coisa legal. Outra coisa legal. Não, deixa eu contar primeiro. Enfim. Não, peraí, volta. Então, mas a gente via a potência naquilo, né? E era tão gostoso estar naquele lugar, no palco, se apresentar. E, nossa, aquilo era tão mágico. A gente sentiu um pouquinho desse gosto. E aí, quando a gente conseguiu o financiamento coletivo, a gente falou, agora é hora de investir na nossa formação, né? Então, a gente começou a se alimentar de tudo quanto era coisa de teatro, circo, figurino, construção de personagem. Então, tudo que aparecia, a gente começou a
a fazer oficina, cursos, pequenos cursos. Aí conseguimos a residência artística lá, né, com o Lucas Davi, ali de Casa das Artes, enfim. Aí ele pegou pela mão, de fato, e aí a gente construiu o que hoje a gente chama de espetáculo. Né? É que é muito engraçado, hoje eu não tenho vergonha. Acho que o ponto de virada para mim foi assim, quando eu era amador, eu tinha vergonha de apresentar para qualquer pessoa conhecida. Hoje eu quero que todo mundo veja, sabe? Então hoje eu quero que minha mãe, meu pai não, meu pai tá no céu, tá comigo. Mas eu quero que meus amigos vejam, enfim. Então, aí a gente se transforma, aí a gente se empodera, não. Agora nós somos artistas e podemos mostrar isso. Isso é um processo até hoje, tá? Porque como da onde a gente veio, a gente às vezes tem vergonha de falar, somos artistas. E daí a gente participa de algum evento, a pessoa coloca a gente como artista, a gente vai pro camarim, a gente tá no meio de vários artistas, a gente também é um deles. A gente hoje fica tipo, alguém fala, nossa, artista também, eu dou uma engasgada. Eu sou pouco, mas na verdade a gente se empoderou como artista, tem que assumir esse papel aí que tá bem forte na nossa vida hoje. E eu fico muito feliz que o Rafa ele floresceu muito, porque para mim veio de uma forma natural. Eu já tinha talvez trabalhado mais no lado artístico, eu dançava antes, então tipo, eu tinha já essa coisa de apresentar de palco, já tinha alguma experiência, pouca, mas já tinha, e o Rafa não tinha, e ele demorou um pouco para entrar, mas quando ele entrou de cabeça, e ele foi lindo o florescimento dele, porque ele virou um baita artista, o personagem dele é fantástico, mas no começo a gente penou um pouco, porque como ele tinha vergonha, ele ficava me chamando de Julie no meio da apresentação. E aí, ele cometia uns erros assim que eu queria enganar ele, mas, gente, é processo. Eu tava ali perdida. Do nome do Julie. E aí, tipo assim, tudo tá acontecendo, né? Ficar de costas, até várias coisas assim furadas que a gente acabava fazendo por não ter ainda se trabalhado o suficiente, e é muito lindo de ver, porque agora a gente consegue, né, também ter uma coisa, porque eu acho que tem isso, os nossos sonhos, quando a gente entrega um serviço, a gente entrega algo para o mundo, também está entregando para a gente, então a gente tem que se sentir bem fazendo aquilo, então é muito bom se sentir bem, se sentir satisfeito, né, com o que a gente está colocando aí no mundo, e agora é assim. E as atividades que vocês fazem, além dos espetáculos, vocês fazem muitas coisas nas escolas, com as crianças. Como é que é esse trabalho na prática? Então, para falar a verdade, a gente tem a oficina que a gente chama de Oceano, que é um ciclo de atividades que aborda conhecimento sobre o oceano e também o problema do lixo no mar. Então, a gente, não todas as localidades, mas dependendo do território que a gente está, a gente entra em contato, né, com a Secretaria de Educação, ou enfim, com algum projeto local que possa articular junto com aquela comunidade, enfim, com aquele território, as nossas atividades. Normalmente é marcado, né, uma reunião com a direção da escola e a gente consegue organizar a agenda e atender as escolas, né? Quem faz mais essa parte da produção das atividades é a Julie. Mas dá para contar um pouco como é nessas atividades, talvez essa também seja a curiosidade. Nós temos como foco no projeto ser tudo através do sensível, né? Ser através dos sentimentos, da vivência prática. Não ser aquela coisa de ir lá fazer uma palestra, degustar um conhecimento, falar sobre um monte de problemas que nós temos aí no oceano. A gente quer mais, assim, envolver a curiosidade pelo oceano, o amor pelo oceano, e de forma prática, através do lúdico, né? Então, é tudo lúdico, criativo, são jogos, são brincadeiras, dinâmicas, a gente faz tudo bem assim, as pessoas, as crianças, enfim, participam, né, ativamente da atividade. E isso é muito legal, porque hoje a gente está competindo, infelizmente, aí com o próprio YouTube, com jogos, com tanta coisa que vislumbra ali os olhinhos das crianças, e você conseguir falar de um assunto que não é tão, né, assim, às vezes é delicado. E as informações, elas estão aí no mundo para quem quiser hoje em dia, né? Bota o Google e vai e acha as informações. Então, conseguir fazer algo vivencial para que elas gravem de alguma maneira também, experienciem de uma maneira que marque aquilo para elas. Uma coisa que marcou muito assim, a trajetória do projeto foi o desenvolvimento de instrumentos de ensino-aprendizagem. Então, a gente sempre gostou de criar jogos, criar dinâmicas, enfim. Então, eu enxergo isso como um potencial nosso, assim,
de tipo, pegar um tema, pegar alguma circunstância, alguma temática que a gente quer abordar, mas que ela seja complexa, transformar ela em algo que seja palpável, de fácil entendimento e que gere uma reflexão, né? Então, basicamente, nossas atividades, elas sempre tem alguns pilares, né? Ela sempre envolve uma emoção, sentimentos e emoções, ela envolve alguma questão motora, corporal, e envolve algum tipo de conhecimento, né? Pelo menos esses 3 pilares a gente tenta ter eles sustentando cada uma das nossas atividades, né? Então, isso acaba trazendo uma experiência muito marcante, assim, por exemplo, da minha época de escola eu lembro daquelas coisas, sei lá, eu lembro das coisas mais legais que aconteceram. Às vezes o que o professor falou, a professora falou e passou batido, que é aquele conhecimento, né? Que você vai encontrar no livro, né? Mas as coisas que foram vivenciais, que tiraram aquela emoção, eu nunca esqueci, sabe? Eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas. Então, a gente tenta trazer essa experiência, né? Por mais que como a gente sabe que é muito pontual a nossa passagem nos lugares, e a gente vai estar ali naquele momento, vai executar aquela atividade e vai tocar a viagem, então a gente precisava que fosse, a gente gostaria que as nossas atividades elas fossem marcantes e que elas gerassem emoções e recheadas de conhecimento. Mas acho que é legal falar isso que você comentou, que como é pontual, o nosso objetivo não é chegar lá, a gente não vai chegar lá e a gente vai mudar a vida, né? Obviamente não. Quando a gente faz com as nossas atividades, os professores, outras instituições, dá uma oxigenada nas ideias. A gente tenta trazer uma educação ambiental que a gente acredita, que a gente acha que tudo tem que evoluir, né? A educação ambiental também está passando por uma transformação. Não dá mais para fazer educação ambiental como era feito tempos atrás, enfim, aqui ainda tem, né, educação ambiental conservadora, tem outros tipos, né? A gente gosta da transformadora, emancipatória, os indivíduos consigam pensar por si próprios, enfim. E aí acaba que oxigena, né? Ali quem está ali no dia a dia e surgem novas ideias a gente já ouviu muito, né? O professor fala, vou fazer tal coisa na minha sala também, Então, isso vai reverberando para que continue as pessoas que estão ali todos os dias, elas também encontram um fortalecimento, uma inspiração, enfim, uma troca legal para elas seguirem com as suas ações ali do dia a dia. E nas escolas, o que vocês lembram, assim, de momentos muito especiais? Porque eu vi umas imagens dos abraços com a galerinha, né, depois das atividades. O que vocês podem falar nesse sentido? O mais legal para mim é o amor que a gente recebe. Tipo assim, seja no espetáculo, as coisas, é uma troca tão genuína, sabe? E os abraços, assim, normalmente, principalmente no final do espetáculo, assim, que vem às vezes você está num território que é mais carente, enfim, ou que, enfim, mais às vezes a gente uma vai situação de vulnerabilidade maior. Exato, às vezes a gente ocupa lugares, escolas ou territórios que nunca viram um espetáculo de teatro, ou circo, ou nada, então aquilo no final, tipo assim, precisa até, tipo, a galera vem, assim, e abraça, enfim. Então, esses são momentos, assim, que nos nutrem muito, assim, sabe? Nossa, bora continuar, vamos para a próxima aqui. Isso é lindo demais. Criança é uma coisa, né? Eles veem, eles entregam amor, eles acreditam que eu sou Marina, eles acreditam que o Rafa é o Robertinho. E eles vêm, dão um abraço, e aí você fica naquela brincadeira, tem que voltar pro mar, e daí eles entram na brincadeira também. E é muito engraçado porque eu já tive um tempo da minha vida que eu nem gostava não vou trabalhar com criança, né? Quando era mais nova. Eu falo, gente, é muito legal, porque é uma das coisas que mais nos nutre, né? Porque a gente vai lá enfim, a gente faz a atividade ali, principalmente o espetáculo, ele tem essa capacidade também de fomentar sentimentos bons, né? Então, no final, tá todo mundo esperançoso. E aí você receber esse carinho das crianças e dos adultos também, que quando virou criança, tá lá dando risada no espetáculo, vê te dar um abraço no final, o olho cheio de lágrima, cara, isso é impagável. Uma coisa que me encanta muito também durante as oficinas daí, é quando a gente consegue fazer uma costura dos próprios conhecimentos deles, né? Então a gente está só mediando o processo. Às vezes a gente tenta não se colocar nessa posição de detentores do conhecimento e que vamos lá falar um monte de coisa para eles. Não, às vezes
a gente está trabalhando com filhos de pescadores ou com pessoas que têm uma conexão com o mar muito forte, sabe? Às vezes mais do que a gente, mas a pessoa está ali, né, adormecida ou tímida ou nem sabe o que sabe. Então a gente através, enfim, de técnicas, a gente consegue fazer com que as pessoas que estão participando coloquem isso para fora e a gente vai costurando e no final elas saem tipo assim, não, eu sei, eu sou do mar e, enfim, a gente credibiliza aquele conhecimento, aquela história, aquele conhecimento empírico, enfim, toda a trajetória de vida que aquela pessoa tem. Então, ela sai empoderada, sabe? A gente constrói um conhecimento coletivo através do conhecimento daquela galera, daquela turma. Então, isso é muito lindo, muito, assim, isso é muito mágico. A gente consegue pegar a experiência de cada pessoa ali, independente da realidade dela e, tipo assim, tchum. Isso que o Rafa já falou é muito da oficina para adultos também, né? A gente tem uma oficina para adultos que é bem por aí. E aí é muito legal ver que a gente já fez oficina assim com o pessoal, comunidade ribeirinha, pessoal assim que às vezes nem sempre tem seu conhecimento credibilizado, né? E eles têm tanto conhecimento, e aí quando você consegue fazer eles lembrarem disso, né? E é tão legal. Enfim. E vocês falaram lá no comecinho que está num outro momento agora de uma nova campanha. Que história é essa? Pois é, né? Nós estamos aí com uma campanha de financiamento coletivo já na porta. A gente está em pré-campanha. Como a gente comentou, a gente faz essas campanhas assim, né? A cada 2 anos, 3 anos. E a gente em breve vai lançar aí. Vai chama, não sei se esse nome é bom, é o nome que a gente achou. É Mão no Livro, Pé na Estrada. Porque eu quebrei meu pé, não sei se não chegou a gente conversava no momento do pé quebrado. E a gente parou a expedição, né? Não teve como continuar. Eu tenho que ir no médico cada 15 dias, aquela história, raio-x. Quebrei o pé, não foi no tecido, foi tropeçando mesmo. E aí, enfim, né? Faz parte da vida, isso acontece. Precisava de uma pausa às vezes. E a gente está aproveitando esse tempo para produzir o segundo livro, que a gente queria muito, né? Porque a gente acha que tem que ter maneiras mais palatáveis aí de falar de mudanças climáticas. Então, a gente começou a aproveitar esse tempo e vai lançar a campanha. A gente já tinha essa ideia de lançar o segundo livro há algum tempo, de colocar a Marina e o Robertino em outras histórias, né? Então, a gente acabou fortalecendo muitos personagens, porque durante a pandemia a gente teve que parar a nossa expedição e, não, o que vamos fazer? Todo mundo aquela resposta à pandemia, a internet bombando, a gente ficou para trás porque a gente ficou 3 meses num sítio sem TV, sem internet, quando estourou a pandemia. Então, quando a gente voltou para a realidade pandêmica, a gente estava tipo, nossa, e agora? O que a gente faz? Então, a Julie desenha desde criança, ela adaptou o espetáculo de teatro para um livro ilustrado infantil, onde os personagens mergulharam na página do livro. E hoje a gente tem essa liberdade criativa de colocar eles em outras histórias, através do livro e também, provavelmente, futuramente, em outros espetáculos de teatro. Mas hoje a gente está nessa produção, como a gente trabalha através de financiamento coletivo, vem um recurso, a gente consegue viver um tempo, um período, e depois o recurso começa a acabar. Aí a gente precisa fazer alguma coisa para levantar mais dinheiro. Muitas vezes surgem trabalhos, contratados, alguma coisa, ou normalmente está se fechando um ciclo de 2 em 2 anos, a gente está indo para o 4º financiamento coletivo. Então, 2018, 2020, 2022, 2024 agora. Então, o nosso recurso já estava acabando, de fato, a gente já estava planejando um pit stop. Dessa vez, todas as vezes que a gente fez financiamento coletivo, a gente estava em Santa Catarina, onde a gente criou o projeto, e agora é a primeira vez que a gente está fazendo na estrada. Então, tipo, nosso recurso está lá embaixo. Nós vamos precisar parar, nos que lá a gente estava planejando essa parada para dar esse up, fazer outro financiamento coletivo, e nisso a Julie quebra o pé. Então, a gente, nossa, de fato, é para a gente parar. A gente ia parar, esse mais para frente, né? Adiantou um pouco os planos, que aí foi assim, mas já estou recuperando, enfim, vai dar tudo certo. E aí a gente aproveitou mesmo para juntar tudo, então a hora é agora. A gente vai lançar essa campanha aí semana que vem, dia 4 de abril, a gente abre ela. O que é a campanha? A gente
tem uma meta de atingir um valor e a gente, né, através das contribuições, todo mundo que ajuda recebe recompensas, ou vai receber um livro, recebe camiseta, de valor, recebe um mimo aí que a gente envia também. E aí vai saber que está ajudando o projeto para a gente continuar, porque o quê? A gente quer continuar fazendo, a gente está querendo viajar, a gente sempre quis, é o nosso sonho, todo o litoral do Brasil. E cada vez que a gente vai subindo, mais, né, lugares vão surgindo, aquela coisa. Então, o Nordeste é enorme, então a gente vai fazer todo o Nordeste, a gente quer chegar no Norte. A gente não tinha ideia de chegar tanto mais para dentro do Norte, mas hoje a gente já quer fazer um trabalho legal no Norte também do Brasil. Então, a gente precisa angariar esse recurso para chegar lá, né? Só para entender, a gente já viajou do Rio Grande do Sul Isso. até o litoral norte da Bahia, né? Hoje a gente está no litoral norte da Bahia. Então, a gente já percorreu todo esse litoral. E se a gente olhar para cima, ainda tem mais quase a mesma quantidade que a gente já percorreu, né? De Nordeste e Norte. Então, de fato, o Brasil ele é um país continental e, enfim, de acordo com... Lá, quando a gente fez o primeiro financiamento coletivo, a ideia era fazer todo o litoral em 1 ano e meio. Então, ia ser pum, acabou. E só que quando a gente caiu para a estrada, a gente entendeu que o tempo era outro, para que a gente pudesse manter a qualidade das nossas atividades e, de fato, se envolver com aquela comunidade e fazer um trabalho com qualidade. A gente precisava de mais tempo. Enfim, toda exige um planejamento estar naquele lugar. A gente brinca que a gente mora um pouquinho em cada lugar. A gente encontrou esse outro tempo do Somos do Mar e, enfim, então foi se estendendo para o segundo financiamento. Aí veio a pandemia. Enfim, então as coisas vão indo, então a gente está aí. O caminho se faz ao andar, aquela história. Então, quando a gente vai indo, vai vendo as necessidades. E também tem as questões culturais. Cada lugar que você passa de uma maneira. Você, enfim, articular uma atividade em São Paulo é diferente de articular uma atividade em algum lugar da Bahia. Você tem que ir se adaptando, né, à realidade local. Então, hoje a gente está num modo viagem um pouco mais lento. E isso tem sido bom para a gente também poder conhecer melhor os lugares, poder chegar com mais calma nos lugares, né? Com mais jeitinho. Mais em termos de planejamento. Por exemplo, na cidade grande, você tem que você precisa planejar com muita antecedência, tá tudo certinho para organizar. Quando a Júlia se refere, por exemplo, à Bahia, que a gente começou a entrar em territórios menores. Então, não funciona você marcar com tanta antecedência, porque vale mais a pena você chegar naquele território, naquela comunidade, se conectar com as pessoas que estão, que vão articular o seu trabalho ali e fazer na hora, sabe? Então, tipo assim, para a gente hoje, como a gente começou, tipo, a partir do Rio de Janeiro para cima, Espírito Santo para cima, os territórios são menores, são mais comunidades pesqueiras, enfim, então começou a mudar, tipo assim, a estratégia do projeto de planejamento e execução através do território, né? Então, mais nesse sentido, assim, né? A gente vai sempre se adaptando. Na verdade, não vai aprendendo. Cada vez que a gente anda quilômetros, a gente aprende um pouquinho. Por isso que vocês usam a definição de viajantes regenerativos no Instagram, nesse sentido de regenerar, de começar, de recriar, é nessa linha de pensamento? Essa história de viajantes regenerativos surgiu aqui até em Caravelas, aqui na Bahia, que a gente tem uns amigos que trabalham com turismo regenerativo. E a gente pensava que a gente não era o van life comum, né? Que o pessoal fala ali no Instagram, na internet. O pessoal que viaja, tá viajando, tá permeando dessa maneira. A gente sempre quer deixar algo, né? A gente quer se envolver, entregar nosso trabalho, enfim. E daí a gente começou a pensar, não, a gente é regenerativo, a gente chega e tenta plantar uma sementinha, tenta cultivar um solo ali. Então, a gente começou a viajar com essa história de falar viajantes regenerativos. Outro dia até o Rafa falou, será que alguém entende esse negócio de viajante regenerativo? A gente inventou esse negócio, será que isso existe? Será que estamos inventando um termo? Mas, enfim, por enquanto está fazendo sentido para a gente. A gente até tem interesse de, em algum momento, colocar um esforço nisso até, de ajudar algum projeto, alguém que queira aí expandir mais essa história do turismo regenerativo, porque como a gente está viajando, também lida um pouco com a questão do turismo. E o turismo, ele é bem degradante. E hoje em dia, com o Instagram, eu acho que até piorou muito isso, porque, vamos pensar assim, pelo menos a minha visão, né? Uma coisa bem pessoal. Antes, para você estar num ambiente de praia, de mar, de uma trilha mais afastada, um lugar mais assim,
a pessoa era mais da natureza, parece. A pessoa já ia para esses ambientes porque ela queria se conectar com aquele ambiente, né? Ela ia, não sei, né? Tem essa impressão que com as redes sociais, a questão das fotos, a pessoa quer ir para um lugar para ir lá tirar foto, mas ela nem gosta de dar um mergulho, mas ela já tá lá, às vezes se molha para aparecer, sabe? Coisa muito doida, né? Esse mundo da internet. Mas existe muito isso de procurar os lugares pela estética, sem às vezes talvez se conectar realmente com aquele lugar. E o turismo regenerativo ele busca isso, e a gente acha que viajante regenerativo seria ótimo também, porque está muito até queimado o filme aí dos viajantes de motorhome, porque muitos saem, deixam sua sujeirinha, deixam o seu esgoto no lugar e só passam, vão embora, nem às vezes fortalece a comunidade que eles estão passando. Não é todos, mas a gente sabe que existe essa questão. Então, para nós, assim, estamos tentando ser viajantes regenerativos e deixar um pouquinho, melhorar um pouquinho o lugar que a gente passou. E como é que é a parte científica do trabalho de vocês? Porque na educação ambiental vocês também têm essa linha, né, de analisar os lixos, o que vocês encontram pela costa, né, do Brasil. Como é que é essa parte? Então, primeiro, assim, quando a gente começou a expedição, a gente tinha ideia de coletar dados sobre o lixo no mar. Então, a gente começou com técnicas científicas de coleta de dados, só que foi uma coisa que, ao longo da viagem, a gente não conseguiu sustentar, por conta das diferentes demandas que tem durante a viagem, enfim, e de toda... Foi a pandemia também, eu vi, que a questão da pandemia mexeu bastante, porque até a pandemia a gente estava fazendo certinho as coletas e tal. Pós-pandemia mudou tanta coisa, até o jeito de articular atividades, todo mundo ficou um pouco mais duro, assim, parece, para algumas coisas. Então, a gente acabou não conseguindo manter da maneira que a gente queria. A gente ainda faz uma coleta ou outra, mas é mais para fins didáticos do que necessariamente com resultado científico, né? O que a gente vislumbrava antes, né? Era algo, gerar algum material, enfim, um paper, alguma coisa. Mas a gente que, por enquanto, está adormecido isso. Mas, de qualquer forma, todas as nossas atividades ela têm um embasamento científico bem consolidado. Então, até mesmo a gente muitas vezes observava diversas manifestações artísticas tem um embasamento teórico, científico, assim, bem consolidado. Então, isso muitas vezes gerava até fragilidades nessa comunicação. Então, por nós termos vindo do meio acadêmico, né? Enfim, a Engenharia Ambiental Nacional, por a gente ter esse privilégio de ter esse conhecimento, a gente tentou criar maneiras de comunicar a ciência de uma forma simples, mas sem ser simplista, sabe? Sem perder a qualidade nas informações. Então, hoje, eu acho que a principal acho que a potência do Somos do Mar ela está exatamente nesse ponto, de pegar o científico e transformar em algo transformar algo mais palatável, seja através da arte, seja através de uma atividade. então a gente nunca deixa a ciência de lado. Muitas pessoas nos perguntam, mas você não trabalha mais na sua formação? Não, eu trabalho muito na minha formação, né? Então, lá num navio de prospecção sísmica, outros estão em outras áreas diferentes. Na biologia, eu estou trabalhando no ramo da educação ambiental, da arte e ciência, enfim. Então, a gente nunca deixou, né, de lado a ciência. Então, ela também... Só por essa questão mesmo da pesquisa, né, que é comentado, que a gente acha que seria incrível, mas realmente eu acho que a gente acaba, como eu falei, fazendo o caminho a andar e tem que se adaptando. E hoje nosso foco está muito mais em dessa troca, né, com as comunidades, conseguir, enfim, transformar a ciência de uma maneira que eles possam entender e não necessariamente pela questão de gerar dados. Acho que é isso, enfim. A ciência é um dos nossos pilares, né? Acaba sendo uma das coisas que sustentam os Somos do Mar e faz ele ter esse diferencial, né? Então, de fato, somos cientistas e artistas, né? Então, e na história da ciência,
ela muitas vezes foi comunicada através da arte, né? Muitas coisas foram comunicadas através da arte. Acho que num dado momento a gente acabou separando muito esse caminho, né? Essa via de comunicação, mas acho que a arte ela tem essa potência de comunicar de forma leve, esperançosa e acessar lugares da nossa consciência, dos nossos sentimentos, que às vezes você lê um paper ou lê uma informação não vai, sabe, despertar ou então te fazer agir, sabe? Tem uma grande diferença entre você saber e você fazer, e você pegar aquilo e de fato, né, processar, incorporar aquilo e querer mudar, querer transformar a sua, ou, enfim, uma diferencialidade. Então, acho que é por aí. Oi, gente, antes de eu fazer a última pergunta, que agora vai ser dedicada aos apoiadores do canal, né? Esse é uma parte bônus que eu tenho sempre deixado no final para a galera, para dar sustentabilidade financeira aqui no Maré Sonora, mas antes dessa perguntinha final, eu gostaria de pedir para vocês darem os caminhos para a galera achar, conhecer o projeto, começarem a seguirem vocês, acompanharem as andanças Brasil adentro de vocês. O nosso principal canal de comunicação é o Instagram. Hoje é onde a gente posta quase todo dia, principalmente nos stories ali, o que está acontecendo, onde é que a gente está. De vez em quando a gente aparece ali no feed. O YouTube tem alguma coisa, tem a montagem do furgão, tem algumas atividades mais ancestrais do Somos do Mar. Tem um vídeo de uma cooperativa de reciclagem que é muito legal, enfim, mais para frente provavelmente a gente adentra um pouco mais essa plataforma. Facebook, a gente quase não está conectado com as coisas, deve aparecer alguma coisa lá. E nosso site está um pouco desatualizado, mas tem o nosso livro para vender lá. Que tem que entrar no TikTok, mas ainda não está rolando. Não sabe o mundo das dancinhas ainda. Ainda não conseguimos, mas acho que quem sabe. Vou deixar também já a campanha ela vai rolar do dia 4 de abril a 13 de maio. Então fica aí também, que é catarse.me/Somos Todos do Mar. E, enfim, a campanha está lá para quem quiser embarcar aí na tripulação Somos do Mar e continuar com a gente entregando atividade de educação ambiental de forma gratuita pelo Brasil. Tem um livro, né, de recompensas, vão ter os 2 livros, enfim. Vai ter a camiseta assim, Somos do Mar. Somos do Mar, A camiseta em parceria com a Santa Costa. Inclusive, esse financiamento coletivo ele conta com a parceria com a Portonave, com o Porto de Navegantes. A gente fez uma parceria de match funding, então ele vai dobrar a meta. Se a gente atingir a meta, que é tudo ou nada, ou seja, ou a gente atinge a meta e o valor vem para a gente, ou então, se, sei lá, não chegou na meta, o dinheiro volta para todo mundo que contribuiu. E a Portonave não dobra a meta. Então, vamos lá, todo mundo junto, se esforçar, a gente bate a meta, e se a meta for batida, a Portonave ela dobra esse valor, garantindo tanto a publicação do novo livro, quanto o recurso para a gente continuar a nossa expedição. Então, é isso aí. Eu vou, então, colocar os links pro Instagram, pro site e pro Catarse. Catarse. Como fala? Catarse? Catarse. É tudo a mesma coisa. E aí, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, o que vocês podem falar sobre aprendizados desses anos na estrada, fazendo educação, fazendo arte e educação juntas e conscientização, e, enfim, ensinando pelo Brasil? Muito obrigada a você que chegou até aqui e conferiu esse episódio do canal. Eu sigo aqui com essa voz anasalada, resfriada, com uma tosse que não me deixa, mas o recado é rápido e importante. Quem quiser conferir esse bate-papo até o final, pode fazer uma contribuição pontual através da chave Pix, podcastmareasonora@gmail.com. No site www.podcastmareasonora.com você confere todas as formas de participar.
Lá na seção Apoie, vai ver que tem essa opção Pix ou então ser um assinante do canal. E a vantagem de ser um assinante é que você vai poder conferir todos os podcasts completos. E além disso, ouvir os próximos um dia antes. Isso mesmo, desfrutar o seu sábado com um episódio inédito, antecipadamente. Eu fico aqui agora, vou tomar o meu xarope, ver se eu melhoro um pouco, e a gente se vê no próximo episódio. Como sempre, eu desejo a todos vocês ótimos ventos.